Tema de hoje: a melhor versão de você. Quero te explicar o porquê eu coloquei esse tema nessa mensagem. Isso tudo começou de uma ideia quando um irmão me pediu algo. O computador dele estava com um problema, e um computador bom, eu conheço a máquina, ele me trouxe, conversamos, numa análise rápida matei o problema de primeira. Ele tem uma máquina muito boa, mas como atualmente os softwares se atualizam rapidamente, o sistema operacional atualizou uma versão, atualiza uma segunda versão e já não é mais tão compatível com aquela máquina que ele estava. E aí então uma das coisas que eu fiz foi formatar a máquina, a gente reinstala as versões anteriores, porque ela foi feita adequadamente para este modelo de máquina, para esse estilo de máquina, e tudo está rodando perfeitamente no computador dele. Ok. Na nossa vida não é diferente nesse sentido. Quando nós, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo experiências novas, pessoas novas entram na nossa vida, um trabalho novo, momentos novos entram na nossa vida, um curso novo, uma situação nova, horários novos entram na nossa vida, pessoas que interferem, problemas, acidentes, doenças, tantas outras coisas vão entrando na nossa vida, e assim como um celular ou um computador que vai sendo instalado tantas coisas nele, daqui a pouco a gente fala, a máquina está pesada, está tudo lento ali dentro. E essa mesma figura de linguagem serve para nós, porque às vezes nossa vida começa a travar, começa a ficar lenta, e aí nós não estamos mais na melhor versão da nossa vida. O que fazer? Como é que eu faço se a minha melhor versão não está acontecendo agora? No caso do computador, eu voltei lá atrás, espera aí. Ali, a partir dali, começou a dar um problema, depois ampliou ainda o problema com uma outra versão em cima. Volta lá atrás e recomeça, é a partir dali que a gente tem que acertar tudo. Imagina você numa autoestrada e você erra o caminho. Não estou falando dentro de cidade você entra na próxima direita, faz um contorno e é rápido você voltar, mas numa autoestrada, pegou placa errada, meu querido, errou o caminho, não adianta ficar insistindo. O que você tem que fazer é pegar o primeiro retorno que você puder e tem que voltar lá atrás, onde foi a bifurcação que você errou. É isso que tem que acontecer. Há anos atrás, eu passei por uma situação assim na minha vida ministerial, e eu queria abrir isso com vocês aqui. Muitos conhecem a história, alguns até participaram aqui dessas histórias comigo. Ano de 1988, alguns de vocês estavam nascendo, e o tio aqui já estava começando uma obra aqui na cidade de Osasco. E nós começamos uma obra com jovens que, assim como eu e os outros que estavam juntos, né, nós estávamos assim apaixonadíssimos por Deus e apaixonados também por isso que nós chamamos de igreja. Igreja para nós era algo bom. Acontece que, como todo jovem gosta de coisas alternativas, coisas diferentes e inovadoras, nós queríamos também uma versão inovadora no jeito de ser igreja. Aprendemos algo sobre discipulado, cuidado, células, grupos, essas coisas todas, achamos isso tudo tão fascinante, que resolvemos desmontar o nosso jeito de ser igreja, e a partir de então só nos reunimos nas casas, somos um grupo assim, com muito discipulado, muita proximidade. No papel parecia tudo muito bonito, na conversa parecia algo completamente inovador, na prática travou tudo. O grupo travou, o dinamismo parou, ao longo do tempo o grupo se esfriou, começamos a perder pessoas, um grupo que já estava numa fase boa de crescimento, talvez ali já com umas 200, 300 pessoas crescendo para um pouco mais, começou a reduzir para baixo de 100, e assim todo mundo ficando, meu Deus, onde foi que nós erramos? Positivo como eu sempre sou, confesso para vocês, quem me conhece de perto sabe que, apesar de todas as situações, eu gosto de resolver situações, vamos encarar problemas, não passo a mão em problemas têm que ser resolvidos, mas eu sempre encaro com positivismo, vamos mudar que dá certo, vamos mudar e vamos acertar. E então, na minha ideia de querer mudar as coisas, eu falei,
vamos voltar lá onde nós erramos. Eu me tomei por base da seguinte forma: sempre, meu querido, que você erra, é melhor, vamos lá, é como um aparelho que você está usando e começa a dar errado, começa a dar errado, começa a dar errado. Você consultou o manual? Eu quis voltar lá no manual, eu falei, tem alguma coisa que nós fizemos errado. Um dia, lendo as Escrituras, um texto ficou muito claro comigo. Vou ler com vocês aqui Apocalipse no capítulo 2. Num recado que é dado por João à igreja, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, é Deus falando ali com a igreja, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí se encerra o texto. E aí eu coloquei entre aspas uma repetição numa outra versão: pratique as obras que você praticava no princípio. Vamos analisar o texto um pouquinho. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Aonde foi que a coisa começou a dar errada? Eu estou contando a minha história, eu fiz uma pausa nela, depois eu volto nela. Vamos para a tua vida. Você está na melhor versão de você? Você já teve momentos melhores do que você tem hoje? Se você já estava melhor lá atrás e hoje não está tão bem, lembra-te de onde caíste. O que aconteceu lá atrás que a coisa começou a degringolar-se? Que começou tudo a dar errado, que começou tudo a travar na sua vida? Volta lá, volta lá. Arrepende-te. A palavra arrepender-se fala de uma mudança de mente. Querido, tudo começa aqui. Renova a tua mente e tudo vai começar a renovar na tua vida. Mas trava a tua mente para você ver. Começa tudo a travar também. Volta lá atrás, seja humilde, volta lá atrás. Volta lá atrás e faz o que, Anésio? O meu caso foi um casamento que não deu certo, tem que voltar com aquele traste lá, aquela coisa toda. Fazer o quê? Vou voltar onde? Voltar lá naquela empresa onde me mandaram embora? Não, não é isso que eu estou falando. O texto não fala para você voltar para você refazer aquilo que deu errado. Aqui fala, volta à prática das primeiras obras. Pratique as obras que você praticava no princípio. O que te levou até aquele momento? Já lhes falei aqui várias vezes que um dos erros erros de quem está bem. Quem está bem também erra. Erro de quem está bem. Erro de quem está até na melhor fase da vida. Erro de quem está tudo dando certo, tem um erro. Qual é esse erro? Nós deixamos de praticar aqueles princípios que nos levaram até aquele ponto. A gente chegou num ponto, está tudo bem, e deixa de praticar aquelas coisas que trouxeram você até ali. E o que o texto está mostrando é isso: volta a praticar aquilo. Eu estou começando hoje com vocês uma nova série, hoje é só a introdução. E nessa série eu quero mostrar para vocês algumas coisas básicas e importantes para a vida de todos nós. No domingo passado vocês estudaram aqui comigo sobre Davi e Golias, e uma das frases que nós colocamos aqui é que uma das coisas que destaca muito uma pessoa em que ela está, vamos colocar de acordo com a de hoje, em que está tudo dando certo na vida dela, daquela que está tudo dando errado, de uma pessoa bem sucedida, daquela outra que está tudo travado, um dos destaques que diferencia bem essas duas pessoas chama-se disciplina. Nós precisamos ter disciplinas na nossa vida, nós precisamos de treino na nossa vida. Meu querido, você quer ser um bom profissional? Estude, treine, aprenda, vá crescer. É preciso que nós aprendamos e pratiquemos alguns princípios que são importantes na vida da gente. Agora, se eu estou falando aqui de um tempo na sua vida onde você está ouvindo Deus, seguindo a direção de Deus e experimentando o melhor de Deus na sua vida, isso é resultado também de disciplinas como oração, palavra de Deus, tempo com as Escrituras Sagradas, conselhos e bons conselhos da palavra, tempo de adoração para Deus trabalhar com as suas emoções e com o seu coração, jejum para desintoxicar a tua mente, a tua vida e teu coração. Cada uma dessas disciplinas serão temas das próximas mensagens nos próximos domingos. Hoje eu quero apenas introduzir aqui você e orientá-lo sobre algumas coisas. Voltando aqui, se você não está na sua melhor fase da sua vida, você tem que voltar lá atrás e praticar as primeiras obras. É isso que você tem que fazer.
Bom, eu aprendi isso naquele tempo. E então, automaticamente falei, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar àquelas práticas de igreja que nos trouxeram o crescimento. Vamos tomar aquelas práticas da igreja que nós começamos com tão pouca gente, em tão pouco tempo crescemos. Vamos voltar àquelas práticas que a gente recupera de novo esse mesmo ambiente, esse mesmo coração. Onde foi que nós erramos? Onde desviamos da rota? É lá que temos que voltar. Acontece o seguinte, nós éramos em 4 pastores. Os demais não compreenderam o que eu falei e me demitiram. Mas foi bom para mim. Eu costumo usar uma expressão, a expressão não é minha, a expressão é do Jamê, meu pastor. Eu levei um tombo e caí em mim mesmo. É legal quando a gente tropeça e cai em si mesmo, entendeu? Quando você se conscientiza de você, de quem você é, das suas dificuldades, da sua história, da sua vida. Porque tem um detalhezinho, é interessante isso. Naquele momento ainda que estava tudo ruim. Olha que expressão, parece confusa, mas você vai me entender. Aquele cara era eu, mas não era eu. Era eu no corpo, mas não era eu na prática. Sabe quando você não se reconhece? Sabe quando você já está tão longe do plano e do propósito de Deus para a tua vida que você se acha estranho? Era assim que eu me sentia naquele tempo. Eu me sentia estranho comigo mesmo. Eu não estava na melhor versão de mim mesmo. Eu precisava ajustar aquilo. Eu tinha que voltar, como disse o texto, à prática das primeiras obras, aquelas situações que me levaram até aquele último melhor momento que eu tinha experimentado. Agora, meu irmão, se você está hoje aqui, está ouvindo isso e está falando, Anésio, na minha vida está exatamente assim agora. Agora, não é porque está tudo dando errado na sua vida agora, que tudo vai ter que continuar dando errado para o resto da sua vida, de maneira alguma, querido. Volta à prática das primeiras obras, e eu tenho certeza que você vai tomar novamente a rédea e a construção da sua vida, e você vai para um tempo melhor da sua vida, em nome de Jesus. A melhor versão de você, é o tema de hoje. No domingo passado estudamos um pouco sobre Davi, e Davi, depois daquela vitória sobre Golias, se tornou um cara famoso na nação. Passado algum tempo e após a morte do rei Saul, Davi assume o trono. Davi se torna rei. E como rei, ele viu que faltava algo na nação, e ele resolveu fazer alguma coisa para melhorar aquele momento da nação. A nação não estava num bom momento. A nação tinha passado por algumas derrotas para povos vizinhos, dentre eles os filisteus. Os filisteus tinham roubado aquilo que de mais precioso a nação tinha, a Arca da Aliança. Chegaram a devolver, mas ficou lá na periferia da nação. Davi então falou, gente, Deus tem que voltar a ser o primeiro dessa nação. Grandes líderes do passado, como Moisés, como Josué e até Samuel, tinham levado essa nação a um tempo de adoração profunda com Deus. Agora Davi falou, agora é a nossa vez, é a vez da nossa geração experimentar isso. Então Davi resolve trazer para o centro lá de Jerusalém, para a capital, a chamada Arca da Aliança. A Arca da Aliança, aquela que você conhece ainda do filme Indiana Jones, né? Aquela tal. A Arca da Aliança, um baú grande, tinha dentro dele as tábuas da lei, tinha dentro dele porção do maná do deserto, tinha dentro dele cajado lá que floresceu do Arão, e esta arca, que era toda de ouro, ela representava a glória e a presença de Deus no meio daquele povo. E Davi falou, a presença de Deus tem que vir para o ponto central da nossa nação. E ele mobilizou a nação toda para que isso acontecesse. 1 Crônicas 13, no versículo 13, ele diz assim, vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. O que eu acho interessante é que quem colocou esse desejo no coração de Davi foi Deus. Deus colocou um incômodo no coração de Davi pela presença de Deus. O que eu quero lhe chamar a atenção é que se você está incomodado com a sua vida, se você está incomodado com a situação que você está, eu quero te dizer que provavelmente Deus esteja por detrás desse incômodo.
Para quê? Para te desacomodar. Um dos nossos problemas é que às vezes a coisa está ruim na vida da gente, mas o comodismo fala mais alto. Sabe aquela expressão? Está ruim, mas está bom. Como assim está ruim, mas está bom? Não, está ruim, mas assim, para mudar é tanto trabalho que é melhor deixar como está. Mas Deus não quer isso de você. Deus quer a melhor versão da tua vida à tona. Então Ele vai provocar você. E uma das formas de provocação que Deus nos faz está no texto do profeta Amós, Amós no capítulo 8, olha que texto, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, mostrando uma coisa: Deus vai nos dar fome para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos pensar aqui um pouquinho sobre fome para você entender melhor. Querido, passou o seu horário de almoço, como é que você fica? Você não fica chato? Você não fica chato? Tem gente que fica chata, tem gente que fica nervosa, já percebeu? Tem gente que fica nervoso, tem gente que fica chato, fica incomodado, não está bem, começa até a tratar mal gente do lado, né? Nota que fome não é algo gostoso. É que quando a gente ouve assim, estou com fome da palavra de Deus, parece que é uma coisa boa, não é ruim. O sentimento é ruim, é um incômodo, é uma insatisfação. E Deus coloca essa insatisfação nossa para com a vida, para que a gente se desacomode, passe a buscar o Senhor, passe a querer mudança na nossa vida. Esse incômodo que nós sentimos quando nós estamos fora do propósito de Deus para as nossas vidas e deixa essa insatisfação enorme, ela é necessária, porque ela nos provoca a fazer algo. Então, hoje, se você está acordando para isso hoje, tenha certeza, nós estamos provocando você para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa. Só que logo de cara, eu preciso te dar um conselho. E o conselho é esse: primeiro, cuidado para não fazer a coisa certa do jeito errado, da maneira errada. Acontece que você ouvindo uma palavra como essa hoje, por exemplo, eu estou incomodado com o meu trabalho, eu não aguento mais o meu trabalho, tá, e você sai daqui hoje, vai lá amanhã no seu trabalho e pede demissão, de repente você piora a sua situação, porque não buscou conselho. Não, a Bíblia diz assim, que pela falta de conselho se perde a guerra. Tem muitas pessoas que perderam a batalha, perderam melhor, porque não buscaram conselhos. A Bíblia diz também em Provérbios 19:2, peca quem é precipitado. Quem é precipitado erra o alvo. Quem é precipitado, a chance de errar é muito maior. Então o que a Bíblia diz? Na multidão de conselhos há sabedoria. Então você tem que buscar conselho. Conselho que eu estou dizendo não é só perguntar para pessoas. Conselho que eu estou falando é tempo com a palavra de Deus, tempo com oração, um tempo de jejum, onde você vai se desintoxicar de tantas coisas da sua vida para se centrar em Deus. Tempo de adoração para amar a Deus, para tocar nas suas emoções, para sensibilizar o teu coração, para perceber impressões de Deus na sua vida, porque muitas vezes Deus vai falar conosco através de impressões, de intuições, e quando você está sensível, você percebe isso, mas quando você está insensível, duro, você não percebe essas coisas, e Deus precisa quebrar essa casca em você. Então, meu querido, cuidado, você pode estar aí já entendendo o que você tem que fazer, alguma coisa tem que mudar na sua vida, alguma coisa tem que mudar no seu projeto de vida, você sabe que está no caminho errado, mas cuidado para não fazer a coisa certa da maneira errada. Davi, por exemplo, a intenção do cara era boa, ele era homem de Deus, ele amava Deus, e nessa de amar a Deus, coisa de gente que tem temperamento colérico sanguíneo, já saiu fazendo as coisas, e vamos fazer, e vamos realizar, e já organizou todo mundo, mas Davi foi pelo que ele achava que era melhor. O que ele achava que era melhor? Bom, é a arca de Deus, vamos providenciar então um carro
para trazer a arca de Deus, carro de bois, como era naquele tempo, mas Israel não existia isso. Quem tinha essa tecnologia eram os filisteus. Ele, sendo rei e tal, providenciou um belo carro de boi. O que mais? A arca ela é toda de ouro, tudo mais. Então, temos que fazer num formato de uma grande procissão. Colocou os melhores soldados dele ao redor da arca, como se isso fosse assim o melhor que ele pudesse dar. Onde foi que Davi errou? Davi errou por não consultar as Escrituras. Esse método de Davi era o método dos filisteus. Os filisteus é que trabalhavam dessa maneira e carregavam as coisas dessa maneira, e eu vou te dizer uma coisa, a Arca da Aliança nunca vai voltar para a gente pelos métodos dos filisteus, o que significa que o melhor de Deus para a tua vida nunca vai vir para a tua vida se não for pelo método de Deus. Por outros métodos eles não vêm. Então, há muitas pessoas que eles estão buscando algo novo na sua vida, talvez seja esse o seu caso, mas não estão escutando a Deus da maneira como Deus quer que isso seja feito. Para isso, meu querido, não existe atalho, o caminho é sempre o mesmo. Vai orar, vai buscar Deus, tempo com o Senhor, renovação de mente, renovação de coração. Davi, ele não consultou as Escrituras, e por causa disso ele não seguiu os princípios que a palavra de Deus orientava sobre esse assunto. É necessário esse tempo separado com Deus, porque os princípios de Deus funcionam. Tem princípio nas Escrituras Sagradas para cada área da nossa vida. Textos sagrados nos ensinam sobre vida financeira, nos ensinam sobre vida familiar, nos ensinam na relação pais e filhos, nos ensinam sobre trabalho, nos ensinam sobre crescimento, nos ensinam sobre organização, administração, finanças, vida emocional, relações humanas, tempo com Deus. A Bíblia nos ensina tudo isso. Só que ela não é um manual, querido. Ela não é aquele manual que você chega assim e você quer... relacionamento pai e filho, vai lá no índice, página 48, legal, aí você vai, não é assim. Por quê? Porque isso é muito fácil, e Deus não abençoa a preguiça. A Bíblia nos fala que a sabedoria de Deus ela está oculta, e a intimidade do Senhor é somente para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, para aqueles que querem, como diz no texto de Provérbios, se você procurar como quem procura tesouro escondido você não acha assim tão fácil. Então fala de você dedicar tempo com as Escrituras, fala de você se debruçar diante da palavra de Deus, fala de você buscar orientações sábias da palavra de Deus, e aquilo vai te orientando, e você vai encontrando ali a sabedoria de Deus, e isso vai te trazendo a vontade de Deus para a sua vida. Davi errou em não consultar as Escrituras. Segunda coisa que Davi errou na escolha das pessoas. Um dos soldados dele, Uzá é o nome do rapaz, ele era um dos melhores que Davi tinha, mas o cara era soldadão, e o negócio dele, que também ninguém instruiu ele também não procurou as Escrituras, e não sabia como é que se cuidava desses objetos sagrados, se precipitou em fazer algo e foi divinamente punido por aquilo. Olha o que diz o texto de Números 4:15, fala assim: quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem morrerão. Não podia ser tocado naquelas coisas sagradas. A arca, por exemplo, ela tinha algumas partes, algumas argolas muito firmes nelas, e era colocado varais grandes ali nela, de modo que ela era carregada pelos levitas sobre os ombros, eles não tocavam na arca. O carro de boi vem vindo, os bois tropeçam, a arca balançou, ameaçou cair. O soldadão lá fala: chá comigo, isso é comigo. Foi lá segurar a arca, não podia tocar, morreu. Agora, o que acontece é que quando nós escolhemos pessoas erradas para funções erradas, a gente gera morte. Olha bem para suas escolhas, porque
Se você quer crescer na vida, você precisa escolher as pessoas certas para quem você vai dar ouvidos. Você vai se tornar cada vez mais parecido com as pessoas com quem você anda mais próximo. E aqui andar próximo, não estou falando só de sentar do lado no ônibus, eu estou falando de alguém a quem você dá ouvidos. Quem você está ouvindo, você vai começar a ficar parecido com essa pessoa. Então, você tem que selecionar muito bem. A Bíblia também fala que as más companhias corrompem. Anda com gente ruim, começa a estragar a tua mente. Anda com gente ruim, estraga a tua família, estraga seus relacionamentos, estraga a sua vida profissional. Anda com gente que está te influenciando no mau caminho. Você precisa ouvir pessoas que podem te orientar no bom caminho de Deus. Agora, quando nós escolhemos pessoas erradas, o que gera? Gera morte. Morrem os sonhos. Morrem as boas ambições e aquele desejo de crescer, porque você andou ouvindo pessoa negativa demais perto de você. Morrem os bons relacionamentos, porque você ficou e grudou em gente fofoqueira, que só está dividindo você, sua família, seus amigos, afastando todo mundo, porque a pessoa, toda pessoa dividida dentro de si mesmo, vai ser causa de divisão onde ela for. E então, Davi nesse momento chega numa situação difícil. 1 Crônicas 13, 12, naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Aqui me mostra uma coisa que não é negativa. O texto parece todo negativo e eu não estou vendo como negativo, eu vejo uma coisa positiva aqui. O que eu vejo aqui é que Davi não desistiu. Deu errado, mas por que deu errado? Com Deus não foi comigo. Alguma coisa eu errei aqui. E a pergunta dele é: como é que eu posso dar continuidade nisso? Eu não vou desistir. Mais uma das coisas que me deixa assim olhar para esse lado, olhar essa situação como algo positivo, porque ele tentou trazer a arca, queria que Israel recebesse novamente aquela glória de Deus sobre a nação. Botou lá no carro de boi, deu errado com os bois, deu errado com o soldado, morreu gente, a arca ficou lá na casa de alguém, não veio para o destino dela, aparentemente deu tudo errado, mas, segunda coisa que eu queria deixar claro aqui hoje, Deus sempre nos dá uma nova chance. Deus sempre nos dá uma nova chance. E aí, por que Deus deu uma nova chance para Davi? Porque Deus estava vendo o coração dele. Deus está olhando hoje o teu coração. E se você está com o coração certo, ainda que você esteja fazendo a coisa errada, não vai dar certo porque você está fazendo coisa errada. Aquilo vai dar errado. Se você está fazendo a coisa certa da maneira errada, vai dar errado. Mas Deus vai te dar outra chance. E outra chance, porque Ele vai insistir com você, porque Ele está interessado no melhor de Deus para a sua vida, assim como um pai está interessado pelo melhor da vida de um filho. Deus está dando uma nova chance para você. O que eu te chamo a atenção é: vê se dessa vez você faz certinho. Vê se dessa vez você faz certinho. Então, Deus está te dando essa nova chance. Foi lá no início de 94, quando eu estava num caiaque, cantando para Deus. Não estava mais pastoreando, não estava nada, só ali cantando para Deus. E quando eu senti Deus falando algo muito claro comigo, Deus falou o seguinte para mim: volta à visão inicial que eu te dei. Era como se Deus falasse: você não percebeu que eu estou te dando uma nova chance? Começa tudo de novo. O coração está certo, mas você fez da maneira errada. Agora vê se faz da maneira certa. E hoje eu te garanto uma coisa: isso aqui deu certo, não deu? Estamos sendo abençoados, não deu? Deus me deu uma nova chance. Deus deu para você também. Eu confesso para vocês que eu estou vendo um dos melhores anos da minha vida. Você fala: você falou isso ano passado. Verdade. E no retrasado também. E no anterretrasado também. Porque é possível você ir se renovando e experimentando uma coisa nova de experiência com Deus a cada ano. Vai ouvir Deus, meu irmão. Vai ter tempo com Deus. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1 ao 3. Olha a continuação da história lá do Davi. Com Davi também teve uma segunda chance e deu certo. Olha aqui.
Depois que Davi tinha construído um palácio para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Uma pausa e eu digo: aprendeu, hein? É isso aí, aprendeu. Agora ele aprendeu, foi atrás para saber. Pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Aqui está a última coisa que eu queria lhe falar. Davi preparou um lugar para a arca. Meu querido, você está querendo um tempo novo na sua vida? Você talvez não esteja vivendo o melhor. Se está vivendo o melhor, procura saber bem o que você praticou para chegar nisso e continua praticando, para continuar vivendo no melhor de Deus para a sua vida. Mas, se não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida, eu tenho alguns conselhos para te dar. Um deles é que, assim como Davi, você precisa começar já hoje a preparar um lugar para essa arca de Deus, para esse melhor de Deus que vem aí para a sua vida. Eu vou terminar com uma frase, quero que você fique em pé comigo, por favor. Nós vamos terminar. Faça um plano de mudança e comece hoje. Deixar para depois pode te levar a perder o momento. E é isso que eu não queria que você perdesse. Hoje, Deus está falando com você que você precisa mudar algo. Hoje, Deus está colocando fome e sede no teu coração de buscá-lo, de ter uma experiência com Ele. Como eu disse, algo incômodo. Hoje, Deus está incomodando você, dizendo: olha, não está tudo bem por aí, não é verdade? Então eu quero que você chegue no tudo bem. Mas para isso você precisa o quê? Preparar um lugar. Para isso você precisa agora se preparar para esse melhor na tua vida. Você precisa voltar a ter um tempo de oração como você tinha antes. Você precisa voltar a ter experiências com teu Deus como você tinha antes. Amar as Escrituras como você amava. Servi-lo como você serviu. Talvez você fale: Neto, isso, na verdade eu nunca experimentei isso na minha vida. Então começa agora. Começa agora. Nos próximos domingos eu quero ir um a um te mostrando passo a passo o que você vai fazendo para que você possa descobrir esse tempo novo na sua vida e crescer nesse tempo novo na sua vida. Mas o que eu queria recomendar é você não perder este momento que nós estamos vivendo. Irmãos, eu ouvi uma vez um irmão muito querido, Rick Warren. Ele pastoreia uma grande igreja, mais de 20 mil pessoas, um homem de Deus, lá em Los Angeles, e ali é muito próximo de praia, e o pessoal lá curte muito surf. E ele deu um modelo sobre o surf que eu achei interessante. Ele falou o seguinte: o segredo do sucesso de um bom surfista é saber pegar a onda certa. Esse é o segredo. Ele tem que saber a onda, e agora, a hora que a onda vem, ele não pode perdê-la. Não dá para criar onda, é Deus quem cria. Mas a hora que Deus cria, ou você vai ficar para trás. E o que eu quero te dizer é que tem uma onda aí agora. Deus está falando com a gente. Você não percebe? Como diz o profeta Isaías: estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? A onda veio, entra nela, faz assim hoje mesmo, fala: eu vou buscar Deus mais a partir de hoje. Eu vou mudar as coisas que eu ando ouvindo durante a semana. Estou precisando de mais tempo de adoração, de louvor, de comunhão com Deus, de oração. Uma frase do pastor Vanderlei, lá da Carisma de Guaratinguetá. Ele falou o seguinte: olha, a unção na tua vida tem preço. Tem preço. Quer ser cheio de Deus na sua vida? Tem um preço isso. Paga esse preço. Dedicação, devoção. Vai ouvir Deus. Vai deixar Deus renovar tua mente e teu coração, para você estar preparado para esse tempo novo do que Deus vai fazer na sua vida. Amém?
Então, eu quero que com essas práticas você venha experimentar de novo a melhor versão de você. Experimente isso. E se você nunca experimentou, que seja essa primeira da melhor versão sua. Que você esteja assim no centro, né? Na perfeita vontade de Deus na sua vida. É isso que Deus quer para você hoje. Amém? Eu quero orar com todos vocês nesse momento. Eu quero orar de duas maneiras. Primeiro, eu gostaria de orar e pedir que você repetisse essa oração por orar por você mesmo. Depois, eu mesmo quero orar por você. Vamos fazer isso? Só que eu vou fazer diferente hoje. Põe a mão no teu coração. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor, eu abro o meu coração para receber a tua instrução e a tua palavra. Tudo que o Senhor me falou hoje, eu prometo, eu quero praticar. Senhor, te dou meu coração, minha mente, minha vida, minhas emoções. Quero te servir de todo o coração. Leva-me para perto do Senhor. Oriente os meus caminhos. Fala comigo e eu vou te obedecer. Em nome de Jesus, eu tenho a certeza que dias melhores na minha vida estão prestes a acontecer. E desde já eu te agradeço, porque eu sei em quem eu creio. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer o melhor na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro para que cada um deles encontre este caminho de restauração, caminho de reforma, caminho de inovação, caminho de mudança em cada uma de suas vidas. Põe tua boa mão sobre eles, Senhor. Que o Senhor guarde os seus caminhos, orientando-os, levando-os para mais perto do Senhor. Que cada um dos meus irmãos tenha um tempo mais qualitativo de oração, de comunhão, de tempo com o Senhor, de adoração, de busca pelo Senhor. Fala com cada um de nós a cada dia, Senhor, e nós te obedeceremos. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus é bom.